Quantas vezes você já sonhou com um emprego perfeito? Aquela vaga que oferece salário alto, benefícios incríveis, crescimento profissional, em uma empresa renomada, localizada no centro da cidade, com tudo que você sempre quis? E quantas vezes você parou para se perguntar por que uma vaga tão boa estava disponível? Por que ninguém mais se candidatou? Por que a entrevista foi tão fácil, tão rápida, como se eles estivessem desesperados para contratar alguém, qualquer pessoa? Esta é a história de Gabriel Ferreira, analista financeiro de 25 anos que conseguiu o emprego dos sonhos na Santos em Associados, uma das consultorias mais prestigiadas de São Paulo. O que ele não sabia era que alguns escritórios nunca fecham, alguns funcionários nunca vão para casa e algumas empresas continuam operando mesmo depois que todos os funcionários já morreram. Se você já trabalhou em escritório, se já fez horas extras até tarde, se já teve a impressão de que alguns colegas vivem no trabalho, prepare-se, porque algumas pessoas literalmente nunca param de trabalhar, nem mesmo depois de morrer. Gabriel Ferreira, 25 anos, recém-formado, em administração pela FGV, desempregado há 8 meses, morando com os pais em Guarulhos, desesperado por uma oportunidade de mostrar seu valor no mercado de trabalho. Havia enviado centenas de currículos, participado de dezenas de processos seletivos, sempre chegando perto da contratação, mas nunca sendo escolhido. Falta experiência era sempre a resposta. Mas como ganhar experiência sem oportunidade? Gabriel estava começando a desanimar, considerando aceitar qualquer emprego, mesmo que fosse muito abaixo de suas qualificações, quando recebeu um e-mail que mudaria sua vida. Prezado Gabriel, nossa consultoria Santos em Associados está procurando um analista financeiro júnior. Requisitos: formação superior, conhecimento em Excel e inglês básico. Salário inicial: 8.500. Benefícios completos, início imediato. Era perfeito. Exatamente sua área. Salário excelente para iniciante. Empresa conhecida no mercado. Gabriel pesquisou sobre a Santos em Associados. Encontrou um site profissional. Endereço no centro de São Paulo. Em clientes renomados. Respondeu o e-mail imediatamente e, para sua surpresa, foi convocado para a entrevista no dia seguinte. Senhor Gabriel, estamos muito interessados no seu perfil, disse a recrutadora por telefone. A vaga precisa ser preenchida urgentemente. Pode comparecer amanhã às 14 horas. Gabriel aceitou, empolgado, mas também confuso. Por que tanta pressa? Por que uma vaga tão boa estava disponível com tanta urgência? Mas estava desempregado há 8 meses. Não era hora de questionar a sorte. No dia seguinte, Gabriel chegou ao edifício Copacabana, no centro de São Paulo. Um prédio imponente dos anos 1980, com fachada de vidro, lobby elegante e elevadores rápidos. A Santos em Associados ficava no 18º andar. Quando saiu do elevador, ficou impressionado. O escritório era amplo, moderno, com vista panorâmica da cidade, estações de trabalho bem equipadas, salas de reunião com vidro, decoração corporativa impecável. Mas havia algo estranho. Eram 14 horas de uma sexta-feira, mas o escritório estava quase vazio. Apenas algumas pessoas trabalhando, em silêncio total, todos muito concentrados, ninguém conversando, ninguém rindo, nenhum som além do teclado e mouse. Gabriel? Uma mulher de uns 40 anos se aproximou.
Sou a Mariana, RH. Vamos para a entrevista? A sala de reunião era pequena, apenas uma mesa, 2 cadeiras e uma janela com vista para outros prédios comerciais. Mariana fez perguntas básicas, verificou conhecimentos técnicos, explicou a função. Gabriel, você estaria disposto a fazer horas extras quando necessário? Claro, sem problema. E trabalhar finais de semana, ocasionalmente? Se for necessário. Sim. Ótimo. Pode começar na segunda-feira? Gabriel ficou surpreso. Já? Não precisa verificar referências, fazer outras entrevistas? Não. Seu perfil é exatamente o que procuramos. Salário de 8.500. Vale refeição, vale transporte, convênio médico. Está de acordo? Era bom demais para ser verdade. Mas Gabriel não podia recusar. Assinou o contrato na mesma hora. Recebeu crachá, login do sistema e orientações para segunda-feira. Gabriel, uma última coisa, disse Mariana. Nossa equipe é muito dedicada. Alguns funcionários chegam cedo, saem tarde, são muito comprometidos. Espero que você se adapte ao nosso ritmo. Sem problema. Gosto de trabalhar. Ótimo. Bem-vindo a Santos em Associados. Quando Gabriel saiu do escritório, eram 15h30, mas notou que os mesmos funcionários que viu quando chegou continuavam exatamente nas mesmas posições, trabalhando da mesma forma, como se não tivessem se movido em 1h30. Na segunda-feira, Gabriel chegou às 8h, empolgado para começar. O escritório já estava movimentado, com pelo menos 15 funcionários trabalhando, todos muito concentrados, em silêncio absoluto. Mariana o apresentou à equipe. Havia Carlos, o coordenador financeiro, um homem de uns 35 anos, sempre sério, que explicou as rotinas. Júlia, analista sênior, mulher de uns 30 anos, muito eficiente, que mostrou os sistemas. E Roberto, assistente administrativo, homem de uns 45 anos, que cuidava dos processos internos. Gabriel, sua função será a análise de relatórios financeiros, consolidação de dados, elaboração de planilhas. Carlos vai te orientar. Qualquer dúvida, pode perguntar. Gabriel se sentou na estação de trabalho designada. Um computador moderno, 2 monitores, ambiente confortável. Começou a trabalhar imediatamente e ficou impressionado com a organização, eficiência, qualidade dos processos. Mas conforme o dia passava, notou coisas estranhas. Primeiro, ninguém parava para almoço. Gabriel saiu às 12, voltou às 13 e todos estavam exatamente onde deixou, trabalhando, como se não tivessem se movido. Segundo, ninguém conversava, nem mesmo bom dia, como vai? Até amanhã. Apenas trabalho, silêncio, concentração total. Terceiro, ninguém bebia água, ia ao banheiro, atendia telefone pessoal, checava celular, era como se fossem máquinas, programadas apenas para trabalhar. Carlos, posso perguntar, vocês sempre trabalham assim, tão concentrados? Carlos levantou os olhos, como se tivesse esquecido que Gabriel existia. Sim, temos muito trabalho, muitos relatórios, muitos prazos. E vocês almoçam? Não temos tempo para almoço. Trabalho é prioridade. Gabriel achou estranho, mas admitiu a dedicação da equipe. Talvez fosse assim mesmo em empresas de alto nível.
Talvez ele, que não estava acostumado com ambientes corporativos sérios, mas às 18 horas, quando terminou o expediente, notou que ninguém estava se preparando para sair. Todos continuavam trabalhando, como se fosse meio da manhã. Pessoal, não vão embora? Temos trabalho para terminar, respondeu Júlia, sem levantar os olhos da tela, mas já é 18 horas. Trabalho não tem horário. Gabriel, disse Roberto, aqui trabalhamos até terminar. Gabriel foi embora sozinho, mas ficou pensando. Era normal uma equipe inteira ficar além do horário. Todos os dias, na segunda semana, Gabriel começou a prestar mais atenção nos colegas e descobriu padrões ainda mais estranhos. Primeiro, as roupas. Carlos sempre usava o mesmo terno cinza, Júlia sempre a mesma blusa branca, Roberto sempre a mesma camisa azul. Todos os dias, exatamente iguais, como se fossem uniformes, ou como se não tivessem outras roupas. Segundo, a comida. Ninguém trazia lanche, ninguém pedia delivery, ninguém bebia café, ninguém mastigava, como se não precisassem de alimentação. Terceiro, os resultados. A produtividade da equipe era impressionante. Relatórios perfeitos, análises complexas, planilhas impecáveis, como se fossem especialistas com décadas de experiência. Gabriel decidiu investigar. Durante o almoço, foi até o RH, fingindo precisar de documentos. Mariana, posso perguntar há quanto tempo Carlos trabalha aqui? Carlos, deixa eu ver. Ela consultou o sistema. Desde 2019, quase 6 anos. E Júlia, 2020, 5 anos. Roberto, 2018, 7 anos. Gabriel franziu a testa. E eles sempre foram tão dedicados? Sempre fizeram tantas horas extras? Mariana hesitou. Gabriel, posso te dar um conselho? Não faça muitas perguntas sobre os colegas. Cada um tem sua forma de trabalhar. Foque no seu desempenho. Mas é só curiosidade. Gabriel, alguns funcionários aqui são muito comprometidos, às vezes comprometidos demais. É melhor não se envolver, apenas trabalhar. Naquela tarde, Gabriel decidiu ficar além do horário para observar. Às 18 horas, os outros funcionários do prédio começaram a sair. Elevadores lotados, movimento normal de final de expediente. Mas no 18º andar, a Santos em Associados continuava funcionando. Carlos, Júlia, Roberto e outros funcionários, todos trabalhando, como se fosse manhã de segunda-feira. Gabriel ficou até às 20 horas, depois até às 22 horas. Os colegas continuavam trabalhando, exatamente da mesma forma, sem pausas, sem conversas, sem cansaço aparente. Pessoal, vou embora. Vocês ficam até que horas? Até terminar o trabalho, respondeu Carlos, como sempre. Mas quando vocês terminam? Nunca terminamos. Gabriel, sempre há mais trabalho. Gabriel estava começando a se sentir desconfortável. A dedicação da equipe era inumana. Literalmente inumana. Ninguém parecia ter vida fora do trabalho. Necessidades básicas, limites físicos. Decidiu investigar mais profundamente. Durante o fim de semana, foi até o prédio para ver se realmente havia movimento. Chegou sábado às 14 horas. O prédio estava praticamente vazio, apenas seguranças, limpeza e alguns funcionários em empresas que trabalhavam aos fins de semana. Mas quando chegou ao 10º andar, encontrou a Santos em Associados, funcionando normalmente. Carlos, Júlia, Roberto,
todos trabalhando exatamente como durante a semana. Gabriel, Mariana apareceu surpresa. O que você está fazendo aqui? Vim buscar uns documentos. Vocês trabalham aos sábados? Alguns funcionários são muito dedicados. Vêm espontaneamente. Gabriel se aproximou da estação de Carlos. Carlos, você trabalha sábado também? Carlos levantou os olhos, mas sua expressão estava diferente. Mais vazia, mais distante, como se fosse um robô tentando parecer humano. Trabalho todos os dias. Gabriel, trabalho é tudo que tenho. Mas você não tem família, amigos, hobbies? Não, tenho apenas trabalho. Gabriel olhou ao redor. Todos os funcionários tinham a mesma expressão vazia, os mesmos movimentos mecânicos, a mesma falta de humanidade. Foi quando notou algo que o fez sentir frio na espinha. Na mesa de Júlia, havia uma foto antiga, de uma festa de formatura. Gabriel reconheceu Júlia na foto, mas ela parecia mais nova, mais viva, mais humana. A data da foto, dezembro de 2019. Júlia não havia envelhecido um dia em 5 anos. Gabriel discretamente verificou outras mesas. Carlos tinha uma carteira, com documentos antigos, RG de 2018. Roberto tinha um calendário, marcado permanentemente em março de 2020. Era como se todos tivessem parado no tempo. No momento em que começaram a trabalhar na empresa, Gabriel saiu do escritório, correndo. Mas quando chegou ao elevador, ouviu Mariana atrás dele. Gabriel, onde você vai? Para casa. Não me sinto bem. Gabriel, você descobriu, não foi? Ele se virou. Mariana estava parada no corredor, mas sua expressão havia mudado completamente. Não era mais a RH simpática. Era algo vazio, sem vida. Descobriu o quê? Que nós não somos mais vivos. Gabriel tentou apertar o botão do elevador, mas Mariana continuou falando. Gabriel, nós morremos, todos nós. Carlos morreu de infarto em 2019. Trabalhando até tarde. Júlia teve um aneurisma em 2020, durante uma apresentação importante. Roberto, infarte, em 2018, fazendo horas extras. Isso é loucura. Todos morremos trabalhando, Gabriel. E continuamos trabalhando, porque não sabemos como parar, porque trabalho era tudo que tínhamos em vida. Mariana se aproximou e Gabriel pode ver que ela não respirava, não piscava, não tinha pulso no pescoço. E você, Gabriel, vai se juntar a nós. Porque pessoas como nós, que colocam trabalho acima de tudo, que aceitam qualquer condição, que não questionam horas extras infinitas, são as mais fáceis de recrutar. Gabriel correu para as escadas. Desceu 17 andares, chegou no lobby ofegante e saiu do prédio. Mas, quando olhou para cima, pode ver o 18º andar, com todas as luzes acesas, figuras trabalhando nas janelas. Mesmo sendo sábado à noite, no domingo, Gabriel pesquisou sobre a Santos em Associados. Encontrou registros da empresa. Mas também encontrou algo perturbador. Uma reportagem de 2019 sobre a morte de 3 funcionários em um período de 6 meses. Todos por estresse relacionado ao trabalho. A empresa havia sido investigada, multada, mas continuou operando. E aparentemente, os funcionários mortos nunca saíram. Gabriel tentou não voltar na segunda, mas recebeu dezenas de ligações, e-mails, mensagens. Mariana, Carlos, Júlia,
Todos perguntando onde estava, por que não havia comparecido, se estava bem. Gabriel, você fez um compromisso conosco, dizia Mariana ao telefone. Tem trabalho esperando, relatórios para terminar, não pode abandonar suas responsabilidades. Gabriel tentou recusar, mas sentiu uma compulsão estranha, uma necessidade física de voltar ao escritório, de terminar os relatórios, de cumprir seus compromissos. Na terça-feira, voltou, apenas para terminar alguns projetos, disse para si mesmo, e depois vou pedir demissão. Mas quando chegou ao escritório, sentiu uma paz estranha, um conforto em estar trabalhando, uma satisfação em ser produtivo, em ter propósito. Gradualmente, começou a entender por que os colegas nunca iam embora. Gabriel nunca pediu demissão. 3 meses depois, trabalhava das 8 horas às 22 horas, ou todos os dias, incluindo fins de semana. Parou de ver amigos, de ligar para a família, de ter hobbies, de ter vida fora do trabalho. Gabriel está muito dedicado ao trabalho, seus pais comentavam. Mal vemos ele em casa. 6 meses. Depois, Gabriel sofreu um colapso, trabalhando até 2 da manhã, tentando terminar um relatório urgente. Sentiu uma dor no peito, uma falta de ar, uma sensação de que algo estava se rompendo dentro dele. Morreu na mesa de trabalho, aos 25 anos, de infarto, causado por estresse e exaustão. Na segunda-feira seguinte, Mariana postou uma nova vaga de emprego. Analista financeiro júnior, salário 9.000, benefícios completos, início imediato. E Gabriel, agora usando sempre o mesmo terno azul, estava lá para receber o novo funcionário, para explicar as rotinas, para ensinar que trabalho é prioridade, que horas extras são normais, que dedicação total é esperada, porque a Santos em Associados nunca para de operar, nunca para de contratar, nunca para de consumir jovens, profissionais, que colocam carreira acima de vida, que aceitam qualquer condição, que não questionam limites. Esta foi a história de Gabriel Ferreira, o jovem que descobriu que alguns empregos literalmente matam. Uma história sobre workaholic, sobre pressão profissional e sobre como nossa cultura de sucesso a qualquer custo pode nos destruir e nos manter presos, mesmo depois da morte. Se você trabalha em escritório, se faz horas extras constantes, se coloca trabalho acima de saúde, cuidado, porque algumas empresas exploram funcionários até a morte e depois da morte. E se você encontrar uma vaga de emprego perfeita, com salário alto, contratação imediata, sem muitas perguntas, talvez seja melhor perguntar por que a vaga anterior ficou disponível. Se você chegou até aqui, curta o vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho. Mas principalmente, lembre-se, trabalho é importante, mas vida é mais importante, porque nenhum emprego vale sua alma. Bom trabalho, se conseguir manter o equilíbrio.